Tudo bem? Nós vamos dar continuidade à aula de Química com a quarta aula de Química Orgânica. Hoje nós vamos falar dos ésteres. Na última aula nós falamos dos outros tipos de nomenclatura, dos aldeídos, éteres e ácidos carboxílicos. Nessa aula nós vamos falar dos ésteres. Então, pessoal, os ésteres eles são compostos derivados dos ácidos carboxílicos pela substituição do hidrogênio da carboxila por um radical orgânico. Ou seja, um ácido carboxílico não era aquele que tinha essa seguinte estrutura. Um radical, né? Que podia ser um metil, e tinha uma dupla OH. Quem não viu a terceira aula de Química Orgânica, corra lá e assista, porque senão vai ficar voando nessa daqui. Então, essa era a estrutura do ácido carboxílico. O éster vai ser uma diferença. No lugar desse hidrogênio, eu tiro ele e acrescento um radical. Ou seja, eu venho aqui e deixo apenas assim, dupla O ligado a O. E acrescento um outro radical. Aí nós temos um éster. E o grupo funcional do éster é dupla O. Então, pessoal, agora nós vamos falar do outro tipo de nomenclatura, de classificação, né, da química orgânica. E depois nós vamos aprender a nomear cada um deles. Primeiro nós vamos ver os grupos funcionais. Nós vamos falar agora das aminas. As aminas são compostos orgânicos derivados da amônia. A amônia, pessoal, é NH3. Essa é a amônia. E as aminas são derivadas da amônia. Então, no caso, nós temos a amina primária, a secundária e a terciária. Eu vou tirar um H da amônia e vai entrar um radical. Como nesse caso, a amônia é NH3, né? Então, ela está ligada a 3 hidrogênios. No caso, para formar a amina, eu vou retirar um desses hidrogênios e vou acrescentar um radical. Para quem tá assim, nossa, o que é um radical? Vou colocar o exemplo de um. Posso colocar, por exemplo, um CH3, que é um metil. Isso é um radical e aqui eu não tenho mais uma amônia, eu tenho uma amina. A amina, pessoal, eu vou tirar aqui para ficar mais ajeitadinho, aí vocês anotam, se estiverem anotando em algum caderno, o que é um radical. Aí, a amina, ela pode ser uma amina primária, como eu falei, é quando tem apenas um radical. Pode ser uma amina secundária, quando, como fala o nome, tem 2 radicais e um hidrogênio, ou pode ser uma amina terciária, quando tem 3 radicais e nenhum hidrogênio. Nós vamos falar agora das amidas. Não confundam amina com amida, porque a amida ela tem um diferencial, e nós vamos ver qual é esse diferencial. A amida ela é formada através da substituição de um hidrogênio da amônia por um radical acila. Qual seria esse radical acila? Como eu falei, pessoal, a amônia é o NH3, né? Ele está assim, N, H, outro H, NH3. Eu vou tirar um H desse, né, que está ligado ao nitrogênio, e vou colocar uma acila, que é isso daqui. Então, para ser uma amida, eu tenho que ter um nitrogênio ligado a um carbono com dupla O. Isso daqui é o que eu chamo de acila. Acila. E essa daqui é o que restou do que era amônia, né? Então, esse é o diferencial da amida. Ela está ligada a um acila, que é um carbono com dupla O ligado a algum outro radical. Esse radical pode ser qualquer um, pessoal. Nós temos agora
haleto, né? Que é um outro tipo de classificação. E o haleto, ele é um composto derivado de hidrocarbonetos pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por um átomo de halogênio. Quem não sabe o que é halogênio, olha na tabela periódica. Os halogênios são da família 6A. Não, perdoe, gente. Os halogênios são da família 7A, que pode ser o bromo, o cloro, o iodo. Então, eu vou substituir um dos hidrogênios, né, por um átomo de halogênio. Como, por exemplo, eu posso ter um haleto normal, que é aquela cadeia que nós já estamos acostumados, né? Por exemplo, essa daqui que tem 4 carbonos. Vou só representar com as linhas, mas vocês sabem que isso daqui são hidrogênios, né? Eu vou tirar o hidrogênio que era para estar aqui e vou acrescentar um bromo. O bromo, ele é um halogênio, ele está na família 7A. Então, isso daqui já se tornou um haleto. Mas eu poderia também acrescentar por exemplo, um cloro, porque também é da família 7A. E por que que no haleto eu posso acrescentar apenas halogênios? Porque o halogênio, gente, ele só precisa de uma ligação para se tornar completo. Porque ele já não tem 7 átomos na última camada de valência. E para ficar completo, ele tem que ficar com 8. Então, ele só precisa de uma ligaçãozinha para ficar completo. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Nós vimos todas as classificações da química orgânica. E na próxima aula, nós vamos aprender a nomear cada um dessas classificações. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Assiste os outros vídeos. Nós temos mais 3 vídeos de química orgânica, que é matéria bem extensa. E não esqueçam de comentar, nos seguir no canal, no Instagram, que é Reforco Solidário. E compartilhar com os amigos. E não esqueçam de deixar o like. Tchau, tchau.